Nessa série Cristão Ateu, nós temos conversado sobre aquela situação ou aquelas situações em que nós afirmamos crer em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. Eu quero dizer a você que temos aqui nos preocupado não com o ateísmo clássico, que diz que Deus não existe, mas com o ateísmo que nós carregamos dentro de nós muitas vezes, a começar por mim e por você, que nós muitas vezes vivemos ou afirmamos crer algo, mas temos dificuldade de colocar isso em prática. A verdade é que Deus se importa com a maneira que nós vivemos, não apenas com aquilo que afirmamos crer. E são algumas perguntas-chave que eu tenho proposto para você aqui. Primeira delas, quando a gente fala de ser cristão e não ser ateu. O seu comportamento, o meu comportamento, revela que somos cristãos? Então, as pessoas olham para nós, se alguém olhasse para nós dizendo assim, eu tenho que levantar a série de acusações contra ele para provar que ele é cristão, encontraria na sua vida? Dizendo assim, olha, são essas acusações que eu tenho, dizendo assim, olha, realmente ele age como cristão? Deus tem transformado a minha e a sua vida. Eu e você somos diferentes por causa da fé que nós afirmamos ter em Jesus. Então, o meu objetivo é instigá-lo, é desafiá-lo a refletir, a reconhecer aquilo que eu chamo assim de pontos cegos em nossa vida, em que nós vivemos algumas incoerências, algumas inconsistências entre o que eu afirmo crer e aquilo que de fato eu vivo. Eu vou dizer a você o seguinte, todos nós estamos em certa medida infectados pelo vírus do ateísmo prático, todos nós. Só que o ateísmo prático é muito difícil de ser reconhecido, pelo menos em nós, no outro é fácil. Pelo menos em nós é difícil enxergar o ateísmo prático. Então eu queria desafiar você aqui nesses dias, nesses domingos, a olhar para você, eu estou olhando para mim, onde eu tenho ateísmo prático, onde eu não vivo o que afirmo crer. E nós então queremos trabalhar nessa linha. Já vimos aqui, queridos, primeira questão de dizer que crê em Deus, mas negar o conceito de pecado. De crer em Deus, mas no fim achar que todos os caminhos levam a Ele. De crer em Deus, mas não crer em tudo que está na Bíblia. Tá? Hoje, eu quero falar sobre um tema que eu creio que é o tema que mais revela o nosso ateísmo prático. Aliás, quando eu pensei nesta série, este foi o primeiro tema que veio à minha mente. Vocês vão concordar comigo. Uma das áreas em que nós mais demonstramos um ateísmo prático, sabe qual é? É na área da oração. E eu diria, da falta de oração. Cristão ateu é aquele que afirma crer no poder na oração, mas ele não ora com frequência. Não ora com frequência. Em 1985, o reverendo Caio Fábio, nos bons tempos do Caio Fábio, escreveu um livro, um livreto chamado A Geração que Desaprendeu a Orar. Então, um pequeno livro, um livreto, na verdade, e ele, naquele livreto, afirmou o seguinte, nós estamos vivendo em uma geração que desaprendeu a orar. Passaram-se 30 anos. E eu quero te perguntar, nós reaprendemos a orar ou estamos desaprendendo ainda a orar? Porque ele já dizia, ele já via que a tecnologia, a correria, a chamada, entre aspas, falta de tempo, levaria as pessoas a deixarem de orar. E esta é a realidade na vida de muitos crentes e muitas igrejas. A oração já não faz parte integral da vida. E aí o Caio Fábio afirma o seguinte, sem oração, ele disse nesse livro, a vivência da fé não passa de banal reflexão ou presunçosa ação. É a oração que valida o refletir, o existir e o agir cristãos como realidades do ponto de vista de Deus. Em outras palavras, dizendo assim, a nossa ação sem oração perde a validade. A nossa reflexão sem oração perde a validade. Então, para refletir sobre esse tema, a oração, eu quero me voltar para um livro da Bíblia, que é o livro por excelência mostrando a igreja em oração. Embora o que eu vou falar hoje
é um incentivo à sua vida pessoal de oração, eu estou pensando aqui particularmente na vida de oração coletiva da igreja. E, obviamente, a vida de oração coletiva da igreja é o reflexo da vida de oração de cada crente. Mas eu quero, de maneira especial, compartilhar com vocês uma igreja que reconhece a importância de se unir em oração, de estar unanimemente em oração. E o livro que fala de oração é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos estudado, ou estudamos recentemente aqui sobre oração, às quintas-feiras, e nós podemos ver, além da vida de oração de Jesus, a vida de oração da igreja primitiva, e você começa a ver a oração do capítulo 1 de Atos, versículo 14, e depois todo o capítulo 2 fala de oração, capítulo 3 fala de oração, capítulo 4 fala de oração, e você vai olhando para a igreja, capítulo 6 fala de oração, você o tempo todo vê o livro de Atos, a igreja primitiva, seja a igreja de Jerusalém, depois a igreja de Antioquia, marcada pela oração. O livro de Atos é o livro que registra a vida de oração da igreja primitiva. Por exemplo, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, Atos 1,14 diz que a igreja estava unida em oração. Lá no capítulo 2, verso 42, diz que depois da descida do Espírito Santo, essa igreja perseverava na oração. Resultado do Espírito Santo. Depois você vai lendo o capítulo 4, a igreja ora como resposta à perseguição. Capítulo 11, nós encontramos a igreja também orando na evangelização. Capítulo 12, a igreja orando. A igreja em Atos dos Apóstolos é uma igreja que ora. E ela entendeu, queridos, que a oração precisava ser algo central na sua vida. A igreja de Atos dos Apóstolos ensina isso. Aliás, é muito gostoso ler o livro de Atos e observar essa dependência que a igreja tem do poder de Deus. Tão incomum hoje. Tão incomum. O pastor Caio Fábio, ao falar da geração que desaprendeu a orar, eu creio que ele já havia sinais de que a igreja dependeria mais de metodologia, mais de planejamento, mais de técnica do que de oração. Ele já observava isso que acontece. Igreja dependendo de planejamento, técnica, capacidade humana, mas não de oração. O pastor Fernando Brandão, que esteve conosco aqui recentemente, da Junta de Missões Nacionais, ele, no livro Igreja Multiplicadora, ele apresenta a oração na igreja primitiva, ou a oração como central para a vida de uma igreja que se multiplica. Ele fala o seguinte, falando da igreja primitiva, a oração na igreja primitiva não era eventual para os momentos de crise, nem casual no dia a dia da igreja. A oração, diz ele, fazia parte do estilo de vida da igreja. Eles oravam em todo o tempo sem cessar. E aí ele diz, hoje ora-se muito pouco em comparação com a igreja do Novo Testamento. Preocupamos-nos quando passamos por tantas igrejas, diz ele, que viaja todo o Brasil. Preocupa-nos quando passamos por tantas igrejas em nosso país e percebemos que, embora haja exceções, os cultos e reuniões de oração geralmente são os menos frequentados. Tem gente que vai entrar para o livro do recorde, indo para o céu sem nunca ter frequentado um culto de oração. Pode imaginar? Ah, não, eu vivi 30 anos como cristão, nunca fui num culto de oração. Nunca participei de uma reunião de oração na igreja. E aí, pastor Fernando Brandão diz isso. E aí o pastor Charles Lawes diz o seguinte, que existe, e a igreja primitiva nos ensina isso, existe uma enorme diferença entre igrejas que falam muito sobre a importância da oração e igrejas que oram. Então, queridos, hoje, o meu alvo com vocês não é apenas que a nossa igreja entenda a importância da oração e concorde com a importância da oração, mas que nós sejamos efetivamente uma igreja de oração. Que os nossos grupos no WhatsApp sejam grupos de oração. Que os nossos encontros, reuniões sejam reuniões de oração. Que tudo seja oração. E que tenhamos, além disso, oração nos cultos e cultos de oração. Então, cristãos ateus afirmam, creem em Deus, mas não oram com muita frequência.
Você sabe qual é a média de oração de um crente? Um crente, pesquisas indicam, que ora em média 20 minutos. Sabia? Por semana. Você pensou que era por dia, né? Você falou assim, eu já não me encaixo. 20 minutos por semana, a média de oração. Preciso dizer que é uma estatística para nós vergonhosa. Saber que a gente ora, entendeu? 20 minutos por semana. Entendeu? Espero que alguns orem mais. Fala assim, então, que eu estou fora da estatística, mas essa é a média pesquisa feita. Nós precisamos resgatar a importância da vida de oração, ou da oração na nossa vida pessoal e na vida da igreja. E aí eu quero ler um texto que fala de uma igreja, como toda igreja em Atos dos Apóstolos, a tudo que ela fazia, ela reagia com oração. Então tudo que ela fazia era precedido, permeado, e depois do realizado, oravam. A oração fazia parte da vida da igreja, era um estilo de vida da igreja. Eu espero que nós possamos começar entrando na seguinte estatística, que nós oremos pelo menos 20 minutos por dia. Já vou me dar por satisfeito. Podia ser um bom alvo. Se alguém aqui não tiver 20 minutos por dia para orar, fale comigo ali na porta depois do culto, que eu te empresto. Entendeu? Se alguém falar assim, não, olha, eu não tenho 20 minutos, mas eu gostaria se a gente pudesse começar, não seria uma vitória? Já pensou se nós orássemos aí 20 minutos por dia? É um bom começo, um bom começo. Mas a igreja primitiva orava. E eu quero ler com você um texto lindíssimo, de Atos capítulo 12. Alguns conhecem bem esse texto. A partir do verso 1, nós vamos ler a história de uma igreja que ora. E o que nós podemos aprender com ela. Atos 12, a partir do verso 1. E eu queria convidar você, querido irmão, a ficar em pé mais uma vez, para nós lermos esse texto da palavra de Deus. A Bíblia diz, por aquele tempo, que tempo é esse? Um tempo em que a igreja estava crescendo, se expandindo, o evangelho já havia chegado a Antioquia, a igreja fazendo progresso, uma igreja que pessoas se convertiam, eram batizadas. Nesse tempo de progresso da igreja, de avanço do evangelho, diz o texto, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo, ou apresentar Pedro, ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias. E assim o fez. O anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam.
Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Está imaginando a cena? Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isso a Tiago e aos irmãos, e saindo foi para o outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali há algum tempo. Amém, irmãos. Podem sentar, queridos. Queridos, esse é um texto fantástico sobre oração. A igreja de Jesus, desde o início, foi alvo da perseguição por parte do Império Romano. Constantes prisões contra a igreja, ameaças aos líderes. Você se lembra em Atos 4, Pedro e João são ameaçados para que não falem em nome de Jesus. E no capítulo 12, nós encontramos esse relato daquilo que eu chamo de um recrudescimento, uma intensificação da perseguição da igreja, ou contra a igreja, sob o comando de Herodes Agripa I. Então ele já havia perseguindo, mas aqui a perseguição é intensificada, ele recrudesce, ele aumenta a perseguição contra a igreja. Mas vamos lembrar aqui, você conhece e já ouviu falar de Herodes, mas não é só um Herodes que tem na Bíblia, vários Herodes. Herodes, eles eram na verdade, recebiam do governo romano a autoridade para gerenciar esses territórios. Herodes aqui era um edomita, ele era descendente de Esaú. Então os Herodes, a família de Herodes, e Herodes virou um título, eram edomitas, eram ou judeus, eram líderes, eram governadores que recebiam do Império Romano a autoridade para manter a paz e governar os territórios. O que o governo romano queria? O que ele não admitia é que houvesse qualquer sistema de revolta do povo contra o Império Romano e qualquer manifestação. Então os líderes, de fato os governadores, para se manterem no cargo, tinham que manter as coisas sob controle. E o fato é que o movimento cristianismo estava crescendo. E havia uma oposição por parte dos judeus. Então o que acontece? Herodes, prevendo que podia haver qualquer tipo de confronto de esquerda e direita, ele falou assim: deixa eu cuidar disso. Diz a Bíblia que ele mandou matar Tiago, a espada. Ele mandou matar Tiago. E ele viu que deu certo, que o povo se agradou, e ele queria popularidade como qualquer líder político. Mandou prender agora Pedro e planejar fazer com Pedro a mesma coisa. Agora, vamos pensar aqui. Herodes Agripa I, governante de Roma, ele já estava governando sobre a Judéia, sobre a Pérea, sobre Samaria e sobre a Galiléia. Ele tinha um território grande igual ao do seu avô. Ele era neto de Herodes o Grande, aquele que no tempo do nascimento de Jesus mandou matar todos os infantes, as crianças. Então, ele é neto de um cara bom à beça. Entendeu? Parece dinastia de político que a gente vê assim. O pai passa para o filho e vai piorando. Então, Herodes o Grande, ele é avô de Herodes Agripa I, que era também sobrinho de um outro Herodes famoso, Herodes Antipas, que foi o que ordenou a decapitação de João Batista. Eu costumo dizer que é uma família fantástica. Se reuniam para discutir maldade. Ficavam lá na hora do almoço, quem a gente vai matar, quem vai mandar prender, e essa geração. E ele mandou, como disse, vocês matar, então, um grande líder, o líder da igreja de Jerusalém era Tiago, irmão de João, e em busca de mais popularidade, prende a Pedro e planeja fazer o mesmo. Não fez porque era época de Páscoa, e não era permitido que durante a Páscoa que houvesse julgamento e morte de alguém. Mas ele planejava, vamos deixá-lo preso, acabou a Páscoa, vou dar o mesmo fim a ele. Colocou, queridos, Pedro num presídio que eu chamo de segurança máxima.
Vamos lá. O que diz? A Bíblia diz aqui que ele foi colocado e havia ali 16 soldados que trabalhavam em turnos. Então o que acontece é que havia pelo menos 4 soldados por turnos, porque eram turnos de 6 horas. Nós sabemos que haviam soldados, 2 soldados cuidando de Pedro, mais 2 algemados a Pedro, fora várias sentinelas. Um portão 1, portão 2, ou seja, até porque ele já sabia da história de Herodes o Grande, que não conseguiu conter a ressurreição de Jesus. E disseram assim, roubaram o corpo. Então ele agora não queria, ele já sabia da história. Então, o fato é, queridos, que a situação era uma situação desoladora. Não dava para essa pequena igreja falar assim, vamos livrar Pedro, vamos aí atacar, vamos invadir. Uma igreja que não tinha poder humano. E essa igreja resolve fazer o quê? Para tentar evitar que Pedro tivesse o mesmo fim de Tiago. O que ela fez? O que ela podia fazer? Mandar uma carta lá para o Império Romano? Para César? Adiantava? Perguntar que deputado que tinha que eles podiam consultar? Não. O Senado romano? Não. A igreja fez o que toda igreja deve fazer o tempo todo, se voltou para Deus em oração para interceder por Pedro. Vejam só, na soberania de Deus, Deus permitiu que Tiago fosse morto. Alguém até pergunta, por que Tiago foi morto e Pedro não? Deus permitiu, Deus tinha um plano. Mas essa era uma igreja que orava e dizendo, Senhor, dentro da tua vontade soberana, livra o nosso irmão Pedro. E o texto é muito interessante, queridos, o texto de Atos 12:5, porque fala o seguinte, Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Então conta a história, diz, Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência. Vale a pena olhar outras traduções para você ver como essa palavra que ele usa é riquíssima. A palavra no grego, ektinos, é uma palavra que não dá para traduzir só com uma outra palavra em português, porque significa tudo isso, numa palavra só. Eu posso dizer que essa igreja orava constantemente por Pedro, fervorosamente por Pedro, intensamente por Pedro, atentamente por Pedro e sinceramente por Pedro. Mas se colocar só no versículo, o versículo não fica muito grande. Porque a expressão significa isso, por isso que as traduções variam. Porque essa palavra, ektinos, significa constantemente, fervorosamente, intensamente, atentamente e sinceramente. Está aqui, as traduções ao meio do século XXI. A igreja orava a Deus com insistência. A nova versão transformadora, a igreja orava fervorosamente. Nova versão internacional, a igreja orava intensamente. A nova King James, a igreja fazia oração sem cessar. Bíblia na linguagem de hoje, a igreja continuava a orar com fervor. Qual tradução está certa? Todas juntas. Todas juntas. Cada uma teve que escolher uma das definições. Mas eu posso dizer que cada tradução dessas diz que a igreja orava com insistência, orava com fervor, orava intensamente, orava perseverantemente ou sem cessar, e a igreja continuava a orar com fervor. Queridos, a igreja, quando nós falamos de oração, não pode tentar realizar o seu ministério sem depender do poder sobrenatural de Deus. Por quê? O trabalho da igreja é um trabalho espiritual, sobrenatural. E nós precisamos de um poder sobrenatural. Nós podemos usar toda a técnica, mas não confiar na técnica. Atos 12 é apenas um dos textos que falam de uma intervenção de Deus em resposta à oração do seu povo. E esse script da igreja orar e Deus responder aparece em vários outros capítulos de Atos. A igreja vivia diante de uma situação difícil, a igreja ora e Deus poderosamente age. Mas vamos lá. Essa igreja não orava só na hora da crise. É uma igreja que já estava orando, perseverava em oração. E quando vinha a perseguição e a luta, eu diria que talvez eles intensificassem a oração. Mas eles continuavam a fazer aquilo que deveriam fazer sempre, que é a oração. Então,
Hoje, minha palavra é, nós precisamos resgatar a oração no centro da nossa vida pessoal e da nossa vida como igreja. Eu quero compartilhar com vocês 3 verdades que esse texto nos ensina. Primeiro, na igreja primitiva, o que nós vemos é que a igreja colocava a oração como uma prioridade. Prioridade significa eleger como algo importante, colocar em primeiro lugar. E essa igreja é uma igreja que tinha a oração como uma prioridade. Diz a Bíblia que Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia oração constante por ele. Eu fico imaginando que nós colocamos a oração em último lugar. Já ouviu assim? A gente até sem maldade fala assim, olha, a situação está difícil, tudo que eu posso fazer por você é orar. Já ouviu isso? Olha, gente, não tem jeito, o negócio é orar. Como quiser assim, causa perdida. E devia falar assim, não! Nós temos que orar desde o princípio. Oração não é o último recurso. Oração não é a última decisão. Oração tem que ser a primeira decisão, até antes das coisas ficarem piores. Então, nossa palavra diante de qualquer desafio da vida deve ser o seguinte: vamos orar. Como a primeira e mais importante decisão. Não como última decisão, não tem mais jeito, vamos orar. A oração tem que ser a primeira. Porque Paulo diz a Timóteo a mesma verdade. Ele fala em 1 Timóteo 2,1 que lemos hoje. Antes de tudo, recomendo que se façam orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ele está dizendo, antes de tudo, antes de pensar numa solução, antes de pensar num plano, antes de tentar resolver, coloque a primazia, é primeiro lugar. Não pode ser um apêndice, não pode ser o último recurso. A oração tem que vir em primeiro lugar. Essa igreja reconhecia a importância da oração e fazer disso uma prioridade. E nós vemos isso não só nesse episódio, mas todos os episódios da igreja em Jerusalém e a igreja em Antioquia. Nós vemos a prioridade. Então, queridos, minha palavra, vamos fazer da oração uma prioridade na nossa vida e na vida da igreja. Porque o funcionamento da igreja não pode depender só de organização, mas depende de oração. Nós temos que fazer aqui a nossa meia-culpa, a nossa avaliação. Quantas vezes nós fazemos quase tudo? Nós planejamos, nós programamos, nós realizamos, nós só não oramos. Sendo que devia ser o contrário. Nós talvez devíamos fazer o seguinte: oramos enquanto planejamos, oramos enquanto programamos, oramos enquanto realizamos e oramos depois de realizar. A oração tem que vir. Precisamos de oração antes, durante e depois de tudo que nós fazemos. É uma das marcas. E essa igreja mostra. Ela orava não de vez em quando. Oração fazia parte da vida. Desde o nascimento. Pedro estava preso. O que a igreja fez? Exatamente o que ela fazia, orava. O pastor Ricardo Barbosa, da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília, Distrito Federal, diz o seguinte, ele escreve muito sobre espiritualidade, ele fala, nós tornamo-nos mais dependentes de nós do que de Deus. Acreditamos mais na eficiência do que na graça. Buscamos mais a competência do que a unção. Cremos mais na propaganda do que no poder do Evangelho. Deus tornou-se relevante e nós nos tornamos cristãos ateus. Quando nós começamos a achar que tudo é mais importante do que Deus. A ação mais efetiva da igreja sempre é a oração. Oração no centro. A prioridade da oração precisa ser restabelecida. Segundo lugar, eu aprendo com essa igreja a perseverança na oração. E a Bíblia é repleta de textos nos chamando a perseverar em oração. Orai sem cessar. É o texto que nós conhecemos de Paulo aos Tessalonicenses. Mas não apenas isso. A Bíblia diz em Lucas 11, Jesus dizendo, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, a mesma coisa. Lá em Romanos 12, ele diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverança é você não parar de orar até a oração ser respondida. Quando é que Pedro foi liberto? Diz a Bíblia, queridos,
O texto nos fala aqui, no capítulo 12, o seguinte, que Pedro foi liberto na noite anterior à planejada execução. Diríamos hoje aqui, aos 45 minutos do segundo tempo. Sabe por quê? Para a igreja saber que quem estava no controle era Deus e não a igreja. Não libertou no primeiro dia. Então, deixa comigo, então a igreja orando. E a bênção, né? Enquanto Deus não respondia, a igreja orava. A igreja orava. Pedro foi liberto da prisão, voltou lá para a casa de Maria, encontrou que eles orando. Quando que eles começaram a orar? Começaram a orar quando Pedro foi preso. E só pararam de orar quando Pedro apareceu ao vivo lá. Nós encontramos uma igreja orando dias e dias, porque a festa de Páscoa, queridos, ela era um final de semana todo, e lá a igreja estava orando, queridos. Pedro foi liberto, porque eles sabiam da perseverança. Nós desistimos com muita facilidade, mas o Senhor quer que a gente aprenda que Ele está no controle enquanto nós oramos. E por que o Senhor só libertou Pedro aos 45 do segundo tempo? Para que a igreja reconhecesse o poder da oração. Não da oração em si, mas da intervenção de Deus em resposta à oração. Repetidas vezes no livro de Atos, o que nós vemos é Deus atuando como resposta à oração do seu povo. É interessante. Deus atua, mas Ele decidiu atuar sempre em resposta à nossa oração. Deus é poderoso, mas a Bíblia mostra que Deus ele atua, o seu modus operandi é o seguinte, a igreja ora, Ele responde. Então Deus escolheu fazer assim. Qual o desfecho da história? Vamos lembrar aqui que você viu. Quando Herodes pensou que Pedro estava preso ali a 7 chaves, Deus o libertou por meio de um anjo. E a história é por demais interessante, porque diz a Bíblia, e eu quero acompanhar com você, se puder olhar de novo o texto bíblico. Diz o texto, versículo 6, que na noite anterior ao dia em que Herodes iria apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Já uma perguntinha para vocês. Por que Pedro dormia? Porque sabia que a causa estava perdida? Não. Porque ele sabia que Deus estava no controle. Deus estava no controle. Pedro dormia. Quando a gente não encontra alguém dormindo, a gente encontra cantando. Paulo e Silas cantavam na prisão. Eles estavam dormindo, descansando. Diz o texto então, sentinelas estavam junto à porta e guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. Então saindo Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. E aí vai dizendo, passaram pela primeira sentinela, a segunda sentinela, e o versículo 11 diz que Pedro caiu em si e falou assim, foi o Senhor que me livrou da mão de Herodes, da expectativa do povo. Verso 12, diz que Pedro resolveu ir à casa de Maria, chegou lá, as pessoas estavam congregadas orando, bateu a porta, uma empregada chamada Rode foi ver quem era, reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Olha que interessante. A menininha está na reunião de oração com a família. Pedro bate a porta, ela vai. Pedro fala com ela. Ela reconhece que é a voz de Pedro. E está tão alegre que ela nem abre a porta. Ela corre e avisa lá para os irmãos que estão orando. E eu posso imaginar os irmãos orando. Imagina a cena. Todo mundo de mão dada, orando, dizendo, liberta o nosso irmão Pedro. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Nós cremos que o Senhor tem o poder de libertar Pedro. Liberta Pedro. E ela chega e fala, reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre, e voltou correndo, interrompeu a oração, e disse, Pedro está à porta. E eles com toda a fé dizem assim, ela está louca. Está louca essa menina? Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, não, é os anjos que protegem Pedro, e um anjo do Senhor que protegia Pedro veio aqui. Enquanto Pedro, pode imaginar, Pedro não era corajoso. Ele estava com medo de pegar ele na porta.
Ele queria entrar logo. E ele insistia, abre que Herodes já está mandando gente aí. E ele bateu na porta. Quando abriram, ficaram admirados. Realmente, é para ficar mesmo, não estava orando por isso. Ele fez um sinal, pediu para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e falaram sim para Pedro. E saiu, foi para Tiago, e saiu para outro lugar. Queridos, esse é o desfecho da história. Pedro está na prisão. Deus manda o anjo. Pedro se levanta, aliás, ele está meio sonolento ainda, se troca. Coloca as suas roupas, coloca a sandália e sai caminhando. Diz a Bíblia que o portão abriu-se automaticamente, sem controle automático. Abriu. Primeiro portão eletrônico. Entendeu? Melhor que o lado do meu prédio que vive dando problema. Abriu. Entendeu? Não tem, sem controle, abriu. Foi saindo. Daqui a pouco ele se deu conta. E ele falou assim, agora eu reconheço que o Senhor me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Então, a libertação foi concretizada como uma sucessão de ações que dá um bom roteiro para um filme, o que Deus fez. E ele viu que não estava sonhando. Pedro, então, vai lá e fala o que aconteceu. Queridos, é irônico, vamos lá aqui um pouquinho, poder da oração. Esse povo que estava orando cria no poder da oração. Me permita defendê-los, cria no poder da oração. Mas como nós também, nós cremos, mas muitas vezes Deus faz além do que nós imaginamos. E ficamos admirados como eles ficaram. Não vamos condenar a falta de fé. Eles oravam com fé. Uma fé como nós temos também, como aquele pai que disse para o Senhor, eu creio, perdoa minha incredulidade. Não é assim, você ora, crendo que Deus vai responder. Mas quando Ele responde, você fica admirado muitas vezes. Essa igreja, então, não vamos dizer assim, não tinham fé. Tinham fé, senão não oravam. Mas uma fé imperfeita como a fé que Deus espera de nós. Eu vou dizer a você, para Deus fazer milagres, não precisa de uma fé perfeita. Eu diria, precisa de uma fé sincera. Oração perseverante, porque como diz Efésios capítulo 3... Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quem ora é surpreendido por Deus. Então é muito interessante como essa igreja que orava com fé ficou admirada. E a menina é que creu mais. É como aquela história que alguns de vocês conhecem, mas que é tão boa que vale a pena repetir, que ilustra muito bem a nossa falta de fé na oração. Aquela história de uma igreja que tinha seu templo ao lado de um bar. E o bar tinha música alta até tarde da noite de domingo, atrapalhava o culto. Resolveram convocar a igreja para orar, para que esse problema se resolvesse. O fato é que a igreja fez uma semana de oração. Caiu um raio na igreja, no bar, o bar pegou fogo, destruiu o bar. Destruiu. O fato foi que o dono do bar tinha ouvido dizer que a igreja estava orando contra o bar. E fez uma denúncia na justiça, entrou com uma causa acusando a igreja de ser responsável pelo seu prejuízo. E aí chamaram uma reunião de conciliação. Chamaram o pastor da igreja. E o juiz leu para o pastor dizendo assim, olha, estamos aqui diante do senhor tal, proprietário daquele antigo bar, e ele está aqui acusando vocês de terem orado para que o negócio dele falisse e pegou fogo, e ele está dizendo que a culpa é de vocês, porque vocês oraram por isso. O que você tem a dizer, pastor? Ele falou assim, olha, doutor, é verdade que a gente orou por essa questão, mas daí ele dizer que a culpa é nossa, que foi oração, então aí é demais. O juiz falou assim, eu não acredito no que eu estou vendo. Eu estou diante de um dono de bar que crê mais no poder da oração do que o pastor. Não é verdade? Tem hora que as pessoas que não são da igreja creem mais do que nós. Porque a gente... É isso. A gente ora, mas não acredita. Mas aqui, queridos, a oração tem poder. Deus surpreende. Quem ora é surpreendido por Deus. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E a Bíblia está repleta
da intervenção, ou de histórias da intervenção de Deus por causa da oração do seu povo. Foi Deus quem decidiu agir em resposta à oração do seu povo. Não é a Bíblia que diz: nada tendes porque não pedis? A igreja primitiva se voltou à oração, a única arma dos que não têm poder, mas servem a um Deus que tem todo o poder. O texto termina, e eu não vou ler para vocês, mas você conhece a história. O texto termina com Herodes morto. Lembram? E a Bíblia diz, versículo de número 24, que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Nós começamos Atos 2, com Herodes achando que fazia e acontecia. E a palavra de Deus sendo sufocada. Terminamos e Pedro preso. Terminamos o texto com Pedro liberto. Herodes morto, porque não glorificou a Deus. E a palavra de Deus crescendo e se multiplicando como resposta à oração. Como as coisas mudam. Eu digo a você, irmão em Cristo e igreja, há um milagre à nossa espera. Deus quer fazer mais e mais. E Ele quer que a igreja ore. Quando a igreja se dispõe a orar, Ele responde. Eu queria hoje compartilhar com vocês alguns motivos que eu entendo que nós como igreja, porque aqui tem o valor da oração coletiva. O texto de Atos 12, versículo 12, diz que ele foi à casa de Maria e lá encontrou as pessoas orando, congregadas orando. Quando uma igreja congrega para orar, nós vamos estar aqui quinta-feira numa convocação de oração para orarmos pelo Brasil, orarmos pelas nossas questões pessoais e orarmos por alguns motivos da igreja. Eu creio que alguns motivos devem ser nossos motivos como congregação. Orarmos pela santidade da igreja, de cada membro da igreja. Porque sem santidade o Senhor não opera, não é isto? Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Orarmos por simplicidade na igreja, porque burocracia atrapalha o avanço do evangelho. Orarmos por maturidade da igreja, de cada membro da igreja, para fazer a obra. Orarmos por unidade, porque juntos nós somos mais fortes. Orarmos por fidelidade de cada membro ao evangelho, ao Senhor. Orarmos por ousadia, que é um dos nossos valores. O que é ousadia? Acreditar que Deus pode fazer mais do que nós somos capazes. Porque se a igreja for para viver dentro da casa, dizendo assim, só faz aquilo que a gente imagina que dá, nós não precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus, porque o que Ele nos manda fazer é acima das nossas forças. Deus não mandou a igreja tentar libertar Pedro, porque ela não conseguiria, mas mandou orar, porque Ele libertaria. Ousadia para crer que Deus pode fazer em nossa igreja mais do que imaginamos. Eu queria que você olhasse para esses motivos, e talvez você fale assim, se eu te falar para orar por todos, você vai esquecer. Qual é o motivo que mais toca o seu coração? Quinta-feira vamos orar por todos, e que você orasse durante essa semana. Você quer orar pela santidade da igreja, pela simplicidade na igreja, pela maturidade da igreja, pela unidade na igreja, pela fidelidade da igreja, por ousadia? Qual é o motivo que realmente toca o seu coração? Que você quer orar, porque se vários irmãos dessa igreja orarem por um mesmo motivo, o Senhor terá prazer de responder. A igreja toda orar por uma razão, liberta Pedro. E Deus quer que a igreja como um todo ore por alguns motivos. Eu queria convidar você a ficar em pé para nós orarmos agora. E você pode olhar para esses motivos se quiser, e o que Deus colocou no seu coração agora. O que eu quero orar agora? Nós queremos, meus irmãos, ser uma igreja que não apenas fale de oração, mas que dê prioridade à oração, que persevere na oração e creia no poder da oração. Então, eu queria que você orasse. Coloque para nós os motivos um minutinho aí para nós orarmos aqui. Alguns motivos de oração. Você pode... O que Deus colocou no seu coração? E você agora abaixa sua cabeça e pode orar por nós agora. Vamos orar. Pai de amor, nós como igreja estamos diante do Senhor, unidos, orando por esses motivos. Eu sei que são bênçãos que o Senhor quer conceder à tua igreja. Uma igreja santa, simples, unida, uma igreja madura,
uma igreja fiel, uma igreja ousada. Faz de nós isso, Senhor. Obrigado por esse texto tão precioso da Tua Palavra, que fala que o Senhor responde, mesmo com as nossas orações limitadas e que não são plenas de fé. Mas o que nós olhamos e aprendemos com a igreja primitiva é que ela orava, porque sabia que a oração é a arma dos que não têm nenhum poder. E nós não temos poder, mas servimos a um Deus que tem todo o poder. E queremos ser uma igreja que dê prioridade à oração, que a oração preceda, permeie e acompanhe tudo que fazemos. Queremos perseverar em oração, clamando todo dia pelas questões que tocam o seu coração. E nós queremos, Pai querido, ser surpreendidos pelas manifestações de poder do Senhor em nossa vida como igreja para a Tua glória. Nós queremos ver almas salvas, casais e casamentos restaurados, nova geração comprometida, gente se convertendo, perdão reinando em nosso lugar, fidelidade financeira, avanço missionário. Nós queremos tudo isso porque é Teu querer, Pai. E nós como igreja oramos unidos para que o Senhor faça de nós uma igreja ousada para a Tua glória, porque o Senhor pode fazer além do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu grande poder. E em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém.